20 para o Ferraz, 11 para o Felipe Melo. Gabriel Menino tem o voto, o Palmeiras ataca pro gol, Vanderlei, a bola foi quente para cima dele. O Danilo não conseguiu pegar o rebote no chute do Wesley, mas o Bandeira já estava marcando a posição de impedimento. Bom, é isso aí, moçada, beleza? Passando aqui para dar um alô para vocês, né? Sobre a televisão. Esse é o tema. Então tá, vocês estavam vendo televisão, preta e branca, né? Conforme estava. Ok. Era assim a televisão de 1950. Era transmissão em preto e branco. Era uma televisão de tubo, uma televisão larga, né? Esquentava muito. Era isso aqui. Agora vamos ver como é que está sendo a transmissão hoje em dia. Sendo a vitória do Palmeiras, se ela se confirmar. O Palmeiras até agora tem 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória do Grêmio. Em 5 jogos pelo Brasileiro, na nova arena. Ok. Então, vejam vocês. As transmissões desde 1972 na televisão brasileira são transmissões em colorido, em cores. Mas antes era daquela maneira que mostrei, em preto e branco. Toda evolução, eu vou estar dando só uma explanada para vocês ali agora, tá? Um abraço. Bom jogo aí. Bom, conforme eu falei ali, alunos, estudantes, o tema da aula é a TV brasileira, os 70 anos da televisão brasileira, e isso remete à memória, à comunicação, à cultura, à diversidade. Então, eu vou estar dando uma explanada agora sobre a parte eletrônica, a evolução, a revolução tecnológica da eletrônica, possibilitando essas televisões na palma da mão, essas televisões de LCD, de LED, televisões portáteis, que antes as televisões eram muito grandes. Então vamos lá. É só gravando um gol ali, tá? Mas é isso. Bom, esse cara aqui, o John Ambrose Fleming, é que ele conseguiu inventar, descobrir a válvula, isso aqui é a válvula que ele descobriu, que transmitia sinais elétricos. Então pegava o sinal eletromagnético e transmitia em sinal elétrico. Esse cara aqui, mais tarde, americano, ele em 1906, né? O Fleming foi em 1904. Ele em 1906 e conseguiu fazer a válvula triodo. Essa válvula amplificava o sinal elétrico, então melhorava as condições de transmitir som através de sinal eletromagnético. A primeira televisões aí, né? As primeiras, né? Já aqui com televisão, rádio e toca-disco, os móveis, né? Todos aí muito bonitos. Televisão Telefunken, talvez alguns avós, bisavós de vocês, tataravós, né? Vocês lembrem. Uma televisão, o seletor era de girar. E aqui o grande advento, as válvulas. Essas são as válvulas que o Ambrose Fleming conseguiu conceber. E isso aqui é de vidro, invólucro de vidro. Aqui dentro passa alta tensão, correntes elevadas, que fazem com que haja uma dissipação de muito calor. Tem muita alta temperatura e luminosidade também. Isso aqui acende quase igual lâmpada. Depois, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o transistor, o famoso três perninha, está aqui. O transistor faz a mesma função da válvula, porém com uma grande vantagem que eu vou estar falando aqui. Olha só o tamanho do transistor em relação à unha de uma pessoa. Então o que acontece? As válvulas eram grandes, né? O transistor é pequeno. Aqui uma comparação. Você tem uma válvula aqui, né, de 1904, do Fleming, né? E aqui você tem os transistores, no pós-Segunda Guerra Mundial. Vejam o tamanho. Então, os componentes diminuindo tanto de tamanho, isso aqui é um circuito integrado que tem milhares de transistores aqui dentro.
aí já é o advento dos computadores, né? Mas quando você diminui os componentes eletrônicos, isso aqui é a base de silício e de germânio, são componentes, né, químicos aí, né? E isso aqui diminuindo de tamanho, você tem a possibilidade de fazer os portáteis. Então todo rádio portátil, televisão portátil, os celulares de hoje, tudo que a gente vê hoje que é tão pequeno, é graças a essa diminuição das dimensões das funções de cada coisa, desde a válvula de 1904, o transistor de 1947 e os circuitos integrados hoje, que compõem aqui dentro dos nossos celulares. Então, pessoal, era isso mais ou menos que eu queria falar sobre a parte de eletrônica, né? Um pouquinho assim, só para vocês entenderem da história e da própria revolução tecnológica que a gente passa. É isso aí, estudantes da EJA, aula 19, TV brasileira. Nós vamos estar abordando os 70 anos da televisão brasileira. A parte eletrônica, a parte tecnológica, eu dei uma luz aqui para vocês, né? Falamos das televisões preto e branco, as TVs a cores a partir de 1972 e por aí vai. E toda a parte de estudo, eu e os demais professores vão estar falando para vocês aí diversas abordagens nas nossas matérias. De minha parte, eu queria só esclarecer que eu dei para vocês, como vocês acompanham minhas aulas de geohistória, elas têm lá uma seção que se chama Dica Cultural, para onde eu levo vocês para alguns lugares que a gente não poderia ir com a pandemia, né? Então são museus, são viagens virtuais, são visitações artísticas, culturais, coisas que vão elevar o nosso conhecimento humano, né? Nosso enriquecimento cultural, né? Nessa trilha nossa. E lá eu pedi, como eu antecipei uma questão da dica cultural, que era a respeito de vocês assistirem o Globo Repórter de sexta-feira, que ia abordar, né, os 70 anos da televisão, e também pedi para vocês abordarem assistirem o Supercine. Olha, vou confessar a vocês, ambos, os dois programas foram super tarde. O Globo Repórter, ele abordou de uma forma, foi muito tarde, começou às 11h30, foi até 1 da manhã. Para quem assistiu, sobreviventes aí, parabéns. Para quem não pôde assistir, por causa do horário, ou por causa, né, de algum outro compromisso, eu vou estar fazendo um pequeno texto editorial para vocês terem uma ciência do que rolou lá, pessoal que não pôde ver. E mesmo quem assistiu, lê lá também para saber um pouco mais. Agora, o programa foi mais noveleiro, né? Ele começou com uma parte assim da história da televisão, né? Do Assis Chateaubriand, que foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil, né? Ele juntou lá, ele era dos Diários Associados, jornal, e já tinha um movimento de rádio, e ele juntou a moçada lá, uns investidores, foi aos Estados Unidos, comprou uns equipamentos e trouxe e montou isso aqui, sem ninguém ter televisão nas casas ainda. Então eu vou fazer televisão, mas ninguém tem televisão para assistir. Então o que ele fez? Para lançar e ter alguém que assistisse a programação dele, ele comprou algumas TVs, aparelhos, né, que eram super caros, né, valendo quase o preço de um automóvel hoje, talvez. Ele comprou as televisões e espalhou em algumas vitrines e em alguns bares, em alguns lugares populares. Lógico, a elite, né, os abonados já tinham grana para comprar mesmo. Com isso ele conseguiu então popularizar. E a imagem, a propaganda que se fazia da televisão, desde lá dos Estados Unidos nos anos 50, era o seguinte: televisão é rádio com imagem. Imaginem vocês. Ô gente, isso aqui é uma boa. Isso aqui é um rádio com imagem. Porque o rádio já existia, né? E aí o que acontece? Essa parte histórica, a TV Tupi foi inaugurada, o Canal 3, em 1950, 18 de setembro, e ali começaram as programações e tal, e tudo mais. Tudo de uma forma assim, pioneira. Depois o programa caiu mais para falar sobre... tem alguns fatos até que eu quero revelar, que até eu praticava lá na minha casa, no interior. As televisões eram preto e branco até 1972. Então, se alguém quisesse assistir colorido, não existia transmissão colorida. Então, para forjar cores na televisão, lá na minha casa, no interior, meu pai pegava um plástico colorido, um plástico que vendia na papelaria, um plástico de 3 cores, e colava na frente da tela, com durex,
esse plástico colorido em cima da televisão preta e branca. Parecia então que era uma transmissão colorida. Na verdade não era. Era uma fantasia, mas que a gente ficava super feliz com aquilo, né? E também tinha a questão do televizinho. Quem tinha televisão, né, nos tempos primeiros, cedia a casa, cedia a janela para que alguns vizinhos pudessem assistir também. Isso foi chamado de televizinho, né, um vizinho solidário. Mas é isso. E depois o programa, então, dessa parte de história, muito bacana, o programa foi mesmo para noveleiro, porque a tradição da Rede Globo, inclusive, que foi inaugurada em 1965, né? Só 15 anos depois da TV Tupi inaugurar a televisão no Brasil é que a Globo chegou. E aí ela vem com uma tradição de novelas, aí vem falando das novelas, da tradição, da cultura, da censura, dos aspectos culturais ou não. Aí eu quero colocar para você o seguinte: novela é uma questão de percepção pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que admite que a novela é um retrato dos costumes da sociedade. Há outros que criticam dizendo que ela dissemina maus hábitos da sociedade. Então você que discerne isso. Então se você que aperta ali a tecla de ligar ou desligar, né? Então eu incentivei você a ver o programa no sentido do âmbito histórico do programa. Então falou de várias novelas e tal, tem novelas de literatura como Gabriela, tem novelas do Bem Amado, né? São novelas da literatura brasileira. Tem novelas também que foram para outros países, né? Na década de 80, Itália, Grécia, Índia e por aí vai. Mais recente, a gente teve aí, tá tendo a repetição de novelas, né? Depois ele abordou um pouco do jornalismo, que é uma questão, né, os telejornais, a tradição dos telejornais em noticiar. E lembre-se que a televisão como pioneira, e depois que as programações eram ao vivo, no momento que estava acontecendo. Depois é que veio o videotape, de gravar, de passar de novo. E hoje a gente está na multimídia, no sentido de que qualquer pessoa com um celular toma uma imagem e oferta, vende, cede a imagem a uma emissora de televisão que transmite aquilo, né? Me lembro de trabalhando no hospital, né? Eu trabalhava em um hospital e a gente assistiu o ataque, né, às Torres Gêmeas dos Estados Unidos em setembro de 2011. A gente assistiu ao vivo o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas. Um amigo meu ia lá no corredor do hospital, estourou uma torre, Marconi, caiu uma torre. Aí eu fui lá ver, aí eu voltei a trabalhar, e ele falou: Marconi, estourou, tá caindo a segunda torre. Eu fui lá ver, estava caindo a segunda torre. A gente vendo aquela situação, aquele ataque, né? E depois falou dos programas de humor. Aí você tem Chico Anísio, Jô Soares, né, Ronald Golias, Os Trapalhões, né? Aí vai da memória de cada um, a turma mais velha, a turma mais nova aí da EJA, tá, moçada? E, por fim, a gente tem o tempo atual, que é o quê? O streaming, TV na internet, TV paga, TV a cabo, TV via satélite, os canais de streaming, né? Aí você pode assistir, alugar filmes e por aí vai. E essa é um pouco da evolução da televisão que o Globo Repórter abordou. E no sábado, o filme, né, Nada Será Como Antes, ele abordou uma história similar que eu estou contando, baseado na história da TV brasileira, que era uma pessoa que tinha um rádio Guanabara e que quis montar a TV Guanabara. Ali mostra uma série de costumes da sociedade da época, costumes até mesmo de luxúria, né, foram abordados ali, de excentricidades que tem em todo o tempo, desde a pré-história. Mas uma coisa que eu achei interessante, queria comentar com vocês, é que numa aula aí passada eu abordei o Dia Internacional de Combate ao Tabagismo, né? E eu percebi, não sei quem assistiu lá o filme, que foi super tarde, tá? Não condeno as pessoas que não puderam ver, foi super tarde, mas também a quem pôde ver, pôde fazer essa programação muito bem. Mas eu pude observar lá que
o cigarro era uma coisa glamourosa naquela época dos anos 50. Glamourosa, para homens e para mulheres. Todos os personagens que eram, né, retratados na época de 1950 eram personagens fumantes, tabagistas, a maioria deles, quase todos. E isso em contraponto àquela aula que a gente tratou sobre o antitabagismo, que eu indiquei vocês ao Planos do SUS para quem quiser parar de fumar. Então achei isso um sintoma. E ali vem então dizendo, vocês perceberam, quem pôde ver, tinha o estúdio e tinha um trem no estúdio. E o ambiente se passava num local que tinha neve, então eles faziam com isopor, caindo aqueles flocos de isopor, fazendo um efeito especial. Um truque, né, que na imagem, para o telespectador, parecia realmente que estava nevando. Então é isso. Lá nas tarefas, então, eu vou estar tratando de algumas questões nesse sentido, de quem viu esses programas, ou quem vai ler o texto editorial que eu vou estar publicando lá. E já que a gente está nesse calorão aí de 36 graus, né, eu queria estar um pouco da geografia, a gente vai estar tratando sobre zonas térmicas. Então, um pouquinho para você relembrar esse conceito de zonas térmicas vai estar lá também. Agora, eu queria destacar uma coisa muito legal que é Sabará. Vocês conhecem Sabará? Cidade de Sabará. Na cidade de Sabará tem a menor TV do mundo. É a TV Muro, do Chiquinho. Cara, gente boa que eu pude, né, conhecer num certo momento. Ele trabalha em escola, ele faxina a escola. Né? Como ele diz, eu sou faxineiro de escola. Ele é auxiliar de serviços gerais de uma escola e ele tem na casa dele o estúdio, algumas coisas que ele mesmo faz. A mãe dele é que faz as coisas no fogão lá e ele filma como se fosse um programa de culinária. E ele chama primo, ele chama tio, ele chama parente, ele chama menino passando na rua para fazer ali as cenas. Tem telejornais e no muro da casa dele tem um buraco que fica uma televisão lá. Essa televisão é que faz as transmissões ao vivo, o pessoal fica na porta dele lá curtindo. Eu vou estar postando um vídeo no YouTube aí para vocês conhecerem a TV Muro de Sabará. Quem tem parente lá, pergunta sobre a TV Muro de Sabará. É muito bacana, é uma história super legal. Quem sabe a gente pode até ir lá junto em algum momento, né? Pós-pandemia, com vacina, com a eliminação desse vírus aí, né? Com a proteção total. E deixa eu ver o que eu vou estar tratando também. Aqui, eu acho que tá bom, né? Senão eu vou ficar falando pra caramba pra vocês aí, já falei demais. Mas eu acho que essas nossas conversas são interessantes, porque é uma maneira que a gente tem de comunicar aqui, né? Então, um abraço para vocês, todos cuidados, tá? Lavar a mão, o álcool gel, uso da máscara, sair só o necessário. Liberou, tá liberando aí bar, tá liberando tudo, mas eu acho que a consciência da gente é que tem que falar mais alto. Ou seja, não se arrisque. Não tem vacina, não tem remédio, tá? Então, assim, é hora da gente se preservar. A nossa vida vale mais do que esses momentos que a gente está afastado de escola ou de outras atividades que a gente fazia. Nesse momento, a sobrevivência, o cuidado da vida é o mais importante para nós, tá? Um abraço para vocês aí. E o futebol já acabou ali, é domingo, eu estou fazendo essa gravação. Você vai assistir aí, vai estar na postagem indicada, falou? Um abraço aí, moçada. Tudo de bom, viu?